senhores, vamos às dicas do CC com escalonamento de sistemas. O método de eliminação de Gauss ou método de escalonamento baseia-se em três transformações elementares, a saber: a transformação 1. O sistema de equações não se altera quando permutamos as posições de duas equações quaisquer do sistema. Os sistemas de equações lineares são obviamente equivalentes, ou seja, possuem o mesmo conjunto de solução. Observe que apenas mudamos de ordem na apresentação das equações. Então, senhores, esses dois sistemas possuem o mesmo conjunto de solução pois nós apenas fizemos a permuta da primeira posição com a segunda posição em termos das equações. Então, não é alterado o seu conjunto de solução. A T2. Um sistema de equações não se altera quando multiplicamos ambos os membros de qualquer uma das equações do sistema por um número real não nulo. E aqui temos um exemplo, senhores. Vamos tomar essa nossa terceira equação e multiplicá-la por 3. E sendo feito isso, os dois sistemas são equivalentes, ou seja, eles possuem a mesma solução, não é alterado então. Finalmente, o T3. O sistema de equações lineares não se altera quando substituímos uma equação qualquer por outra obtida a partir da adição membro a membro desta equação com outra na qual foi aplicada a transformação 2. Então, senhores, temos aqui um exemplo de dois sistemas e não vai haver modificação nenhuma, ou seja, eles são equivalentes, porque aqui nós multiplicamos a segunda equação por menos 3 e adicionamos com a segunda. E nós verificamos que esses dois sistemas são equivalentes, ou seja, eles possuem o mesmo conjunto de solução. Senhores, para escalonar um sistema, adotamos os seguintes procedimentos. Primeiro, fixamos como primeira equação uma das variáveis que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. B. Utilizamos as propriedades de sistemas equivalentes. Anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita das demais equações. Item C. Repetimos o processo para as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. Vamos então aplicar a técnica do escalonamento, considerando dois tipos de sistemas. E nesse vídeo nós vamos ver o primeiro. O número de equações é igual ao número de incógnitas, ou seja, equações igual a número de incógnitas. Ou seja, senhores, vamos considerar que esse nosso exemplo de resolução do sistema do tipo M por igual a N. Número de equações, 3. Número de variáveis, 3. Então, senhores, o primeiro passo. Anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita a partir da segunda equação, aplicando as propriedades dos sistemas equivalentes. Então, senhores, vamos ter que procurar eliminar o coeficiente de x, que é a primeira variável da equação do sistema, tanto na primeira, na segunda como na terceira equação. Mas só que aqui, para facilitar o serviço, vamos fazer uma permuta, senhores. Vamos permutar aqui a posição da segunda equação com a primeira, ou seja, esse coeficiente de x, sempre que seja 1 na primeira equação, fica melhor o processo, ou seja, aqui está. Fizemos a permuta, ok? Bom, agora sim, vamos começar. Vamos trocar a segunda equação pela soma da primeira multiplicada por menos 2 com a segunda equação. Ou seja, primeiro processo de escalonamento, vamos tomar a primeira equação, multiplicá-la por menos 2 e adicionar com a segunda. Então, senhores, menos 2 vezes x dá menos 2x, com mais 2x eliminamos. Menos 2 vezes o 2y dá menos 4y, com menos 3y, menos 7y. Menos 2 vezes o z dá menos 2z, com menos z, menos 3z. E menos 2 vezes o 3 dá menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, senhores, escalonamos e eliminamos a primeira variável da segunda equação. Esse processo de quem você encontra aqui é bem simples. Ó. Se esse coeficiente aqui é 1, é só você tomar o coeficiente da variável que você quer eliminar e divide pelo anterior e pega o oposto. Olha aqui, ó, 2 dividido por 1, 2. 2, eu passo a trabalhar menos 2. Multiplica a primeira por menos 2 e adiciono com a segunda. É o caso aqui, por exemplo, ó, vamos ter que eliminar esse 3x, né, ó.
da terceira equação, né? A primeira variável na terceira tem que cair fora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa primeira equação e multiplicá-la por quanto? É só tomar 3 divididos por 1, 3. É só eu pegar a primeira equação por menos 3, ó. Menos 3 vezes x dá menos 3x, mais 3x escalona, elimina. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 com menos 1, menos 7. Menos 3 vezes z, menos 3z, com menos 2z, menos 5z. E menos 3 vezes 3, menos 9. Mais 1, menos 8. Então, senhores, aqui já temos o sistema escalonado, a sua primeira variável. Agora vamos ter que escalonar essa segunda variável aqui, ó, porque a primeira equação tem que começar da primeira variável, a segunda da segunda já está, e a terceira tem que começar da terceira variável. Então, gente, por quanto nós vamos, em outras palavras, pegar aqui a segunda equação, em relação à primeira, tem um detalhe, é só você somar aqui, fazer o seguinte, ó, menos 7 dividido por menos 7 dá 1. Então, gente, eu vou pegar a segunda equação por menos 1, multiplicá-la por menos 1 e adicioná-la à terceira. Então, vamos nós. A primeira repetimos a equação, a segunda também. Quem vai modificar-se é a terceira. Então, menos 1 vezes o menos 7 dá 7y positivo. Menos 7y escalonamos. Menos 1 vezes o menos 3z dá 3z positivo, com menos 5z, menos 2z. Menos 1 vezes o menos 2 dá 2, 2 menos 8, menos 6. Bem, senhores, aqui então nós temos o sistema escalonado. Se o sistema está escalonado, a sua solução não tem problema. Vamos partir da terceira equação e resolvê-la. Menos 2z é menos 6, então z é 3. Vamos subir agora o elevador, usando a segunda equação, nela o z 3. Então vai ficando menos 7y vezes o menos 3 vezes 3, que é o valor z, igual a menos 2. A gente operando essa expressãozinha, y é menos 1. Vamos chegar à vez do y. O que vamos fazer? Usar a primeira, e nessa equação vamos usar o y, o z valendo 3 e o y valendo menos 1. Então, gente, aqui foi 3 mais 2 vezes o menos 1, mais z, no lugar de y, mais z aqui, tá, gente? Igual a 3. E aí, senhores, operando essa expressãozinha, x é 2. Então, senhores, o sistema possui como solução a terna 2, menos 1 e 3. Então, é uma maneira de você escalonar. Mais um outro. Da mesma maneira, vamos procurar aqui, ó, o coeficiente aqui da primeira variável. Já é 1 na primeira equação, melhor ainda. Então, vamos só fazer o quê? Partir para cima da eliminação 2x e 3y. Vamos pegar a primeira em relação à segunda por quanto? Por menos 2. Porque 2 dividido por 1, 2, pega o oposto. Multiplicando, gente, essa primeira equação e adicionada a segunda, escalonamos. Bom, senhores, vamos agora para cima de escalonar o 3y, o 3x da terceira equação. Quanto vamos pegar a primeira em relação à terceira? 3 dividido por 1, 3. Pega o oposto, menos 3. Multiplicando todos os termos dessa equação 1 e adicionados à equação 3, escalonamos a z, né? A x, né? Desculpe. Vamos agora procurar deixar a terceira equação começando de z. Então, senhores, vamos ter que fazer o quê? Tem os detalhes, gente. Tomamos 5 dividido por 5, 1. Vou pegar lá por menos 1. Multiplicando a menos 1, a segunda, em relação à terceira. Repetimos a primeira e a segunda. E a terceira, olha só como é que fica. Senhores, ficou 0z igual a menos 2. Não há nenhum real que satisfaça essa condição de igualdade, ou essa equação. Então, daí o sistema é considerado impossível. Bom, senhores, deixamos esses 3 exercícios para os senhores. E no mais, gente, valeu, boa sorte, e até, bons estudos e até a próxima.